Povo abençoado, boa noite. Boa noite. Vamos começar nosso encontro de segunda-feira. Hoje um dia um pouco mais cedo, né? Um horário um pouco melhor. Então eu acho que a gente vamos começar e vamos falar de Jesus, como é a proposta. A gente compartilhar uma palavra sobre Ele, sobre o nosso Salvador, o nosso amor, né? O amor da nossa vida. Falar do Senhor, do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Né? Assim, vamos iniciar. Valéria vai fazer uma oração por esse momento. Amém, Pai. Pai, queremos agradecer, Pai, por estarmos aqui. É verdade, Senhor. Pela nossa vida, Senhor, pela vida dos meus irmãos, Pai, pelos teus livramentos. Até aqui o Senhor tem nos ajudado, Senhor. Tu és o nosso amado, o nosso Pai, em quem nós confiamos, Pai. Queremos colocar, Senhor, esse momento nas tuas mãos, Pai, nesses minutos que a gente vai ficar junto. Paizinho, fala através da boca do André, do pastor André, Senhor, que ele possa transmitir aquilo que as pessoas necessitam ouvir, Senhor. Uma palavra de consolo, de avivamento, de renovação de fé, Pai. Pai, eis-nos aqui, Senhor, para receber de Ti, Senhor. Te agradecemos de antemão, Senhor. Obrigada, Pai. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Então, vamos começar a gente dando continuidade ao que a gente estava falando, né? A gente estava falando de Cristo, de um discurso dele, de um sermão dele, assim, muito legal, onde ele resume o ensino dele, né? A visão dele, né? Nesse sermão conhecido como Sermão do Monte, né? Que está lá em Mateus 5. Então a gente já falou de alguma coisa nesses dias, né? Assim, ele começa esse sermão através das bem-aventuranças, fala de quem está nesse reino, no reino dos céus, né? A quem pertence esse reino dos céus. E ele falando sobre isso, ele fala das bem-aventuranças, ele fala daquele, né, que é o pobre de espírito, aquele desprovido de riquezas espirituais, né? E ele fala dos que choram, ele fala, né, daqueles que têm fome e sede de justiça, ele fala de pacificadores, ele fala dos humildes, ele fala dos limpos de coração, e ele fala daqueles perseguidos por causa do reino, né? E depois ele fala do reino, né, de quem são essas pessoas, esses abençoados, esses bem-aventurados. E aí ele fala de nós, ele fala que nós somos o sal da terra e nós somos a luz do mundo. E eu creio nessa palavra. E aí ele fala de nós e ele como se estivesse apresentando, né, iniciando o sermão dele, a palavra que ele estava trazendo, e aí ele passa a falar de si próprio. E eu queria dividir esse momento em que ele fala de si. Vamos estudar isso, entender isso. O que é que Jesus estava falando, o que ele queria nos transmitir ali para aquele público ali, né, do século I e hoje, né, do 21, do século 21. Vamos olhar isso aí. A Valéria vai ler aí do Mateus 5, do 17 ao 20. Não pensem que vim abolir a lei ou os profetas. Não vim abolir, mas cumprir. Digo-lhes a verdade, enquanto existirem céus e terra, de forma alguma desaparecerá da lei a menor letra ou o menor traço, até que tudo se cumpra. Amém. Glória a Deus. Senhor, obrigado pela tua palavra, Senhor, que ela seja reveladora, Pai, para cada um que esteja ouvindo, Pai, que ela entre como, Senhor, como uma faca cortante, como um espírito que, Senhor, que penetra, Senhor, a ponto de dividir, Senhor, o mais profundo dos teus filhos que estão ouvindo essa palavra, Pai. Amém, Senhor, usa esse momento, te pedimos em nome de Jesus. Amém. Assim, Jesus não pertencia a nenhuma escola rabínica,
tradicional ou conhecida, né? Ele não tinha nem fazia parte de nenhum dos grupos dominantes da região. Ele não era parte de grupo nenhum, ele não era de nenhuma escola rabínica, né? E o seu ensino, o que ele ensinava era muito próprio dele, né? E ele, assim, era um ensino que era diferente do que ensinava os fariseus e os doutores da lei, aqueles que eram os especialistas da lei, né? E só que o ensino dele era diferente, a ponto da própria a Bíblia fala que o povo ficava maravilhado pela forma como ele ensinava, que era diferente desses aí, dos fariseus e diferente dos doutores da lei. Então havia uma certa desconfiança desses religiosos em relação, né, ao que Jesus ensinava. E o objetivo deles era pegá-lo em alguma situação, alguma heresia. Então era cheio de provas, de pegadinhas, perguntas eram todas escorregadias, de forma que pudessem pegá-lo em alguma situação que eles conheciam. Mas só que Jesus, né, era Jesus, era a própria palavra. Ele sabia o coração deles e conhecia a vontade do Pai para com cada uma das palavras que havia no Antigo Testamento, que eles achavam que conheciam, ele sabia muito mais, né? Ora, e com isso gerava um certo desconforto e desconfiança, né? E que na verdade eles estavam extremamente enciumados de Jesus. E existia um ciúme, primeiro porque as pessoas iam a ele para ouvirem a palavra, para serem curados, serem libertos. E eram multidões. Né? E eram multidões, né? Não era meia dúzia. Apesar dos discípulos serem 12, as multidões o seguiam, né? Esse mesmo sermão foi para milhares de pessoas. E isso era uma situação desconfortável para aquele grupo religioso que tinha o poder religioso e que controlava a nação a partir da religião, né? Mas Jesus não estava preocupado com isso, com essa situação deles, que isso era coisa de homem. Jesus estava ali para estabelecer o reino dos céus, né? Para que as pessoas se arrependessem e pudessem ser transportadas para o reino do Filho amado. Ora, então as acusações contra eles trazia de certa forma uma inquietação para o povo, que considerava ele um profeta, um homem de Deus, e ele vindo, mas os religiosos não o recebiam e queriam sempre pegá-lo em alguma coisa. Então tinha uma inquietação. Aí comparavam ele a várias coisas, diziam que ele vinha de Belzebu, falava que ele era feiticeiro, falavam que era endemoniado, falavam tudo dele. E o povo não entendia. Será que ele está falando alguma coisa contrária à lei? E aí ele começa o seu discurso e ele começa falando de si e diz: olha, eu não vim para abolir a lei. Eu não vim para abolir. Muito pelo contrário, eu vim para cumprir. Isso é surpreendente para eles. Naquela fala assim: poxa, então, peraí, o que eles estão falando, na verdade, ele veio para cumprir, para obedecer, mas para ser cumprimento da palavra, como é isso, né? Então, Jesus, na verdade, ele veio não para acabar ou encerrar a lei. A lei mosaica e Jesus não estão em lados opostos, muito pelo contrário. Jesus, na verdade, é aquela palavra. Aquela palavra, o Antigo Testamento, se cumpre em Jesus. Eles não estão em outros lados, em lados opostos, não estão contrários. Não é um que vai morrer
a palavra que vai perder validade. Jesus, na verdade, veio para ser o cumprimento delas. E aí tem duas formas da gente entender isso. A primeira é que Jesus veio como obediente. Ele veio para obedecer à vontade do Pai. E ele veio para cumprir, obedecer de cabo a rabo, do início ao fim, toda a lei. Para que ele fosse o Cordeiro perfeito. Então em Jesus não havia pecado nem transgressão da lei. Ele foi o único ser humano a ser o cumpridor da lei. Então o que ele disse é a mais absoluta verdade. Ele veio para ser o cumprimento da palavra e tornar-se aquilo para que o Pai havia estabelecido como propósito. Amém? De outra feita, ele além de cumprir no sentido de obedecer, de fazer a vontade do Pai ali expressa, ele também era o próprio cumprimento da palavra. A palavra viva que está ali, né, com todas as promessas e profecias que se cumprem nele e em nenhum outro. Amém. Então a gente pode ver, né, tanto pela obediência dele, quanto pela vida dele, de que ele é o cumprimento dessa palavra. Então essa palavra, na verdade, ela revela quem é Jesus. Se a gente poder olhar para esse versículo do 17 e olhar bem próximo a ele, vendo Jesus como um cumprimento da palavra, a gente vai ver que ele é a chave para entender todo esse sermão. E mais ainda, por extensão, a gente, através dessa palavra, desse verso, a gente entende todo o evangelho de Mateus. Que nele está recheado em todos os capítulos, ele tem lá a seguinte frase: e assim cumpriu-se a profecia do profeta, aí, o Jeremias, Isaías, Ezequiel, a profeta, a palavra do profeta em que diz tal, e se cumpre. Amém. Então, a gente reconhece que Jesus é o cumprimento da palavra. Aleluia. Amém? Então vamos dar com isso, a gente entende quem é Jesus. Eu queria ler um texto agora, é um texto que eu gosto muito, ele é uma série de versículos, né, organizados pelo pastor John MacArthur, e ele no livro dele, A Vida Perfeita, logo no primeiro capítulo, ele começa esse livro assim, com essa palavra. Né? Isso é uma série de versos organizados que revelam a identidade de Cristo, e eu queria começar a partir dela também nessa introdução. A Valéria vai ler aqui pra gente. No princípio, Deus criou os céus e a terra. No princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele e sem ele nada do que existe teria sido feito. Há um único Deus, o Pai, de quem vêm todas as coisas e para quem vivemos. E um só Senhor, Jesus Cristo, por meio de quem vieram todas as coisas e por meio de quem vivemos. Há quem constitui o herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. O Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. É a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste.
Nele estava a vida e esta era a luz dos homens. Pois Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos salvou e nos chamou como uma santa vocação, não em virtude das nossas obras, mas por causa da sua própria determinação e graça. Esta graça nos foi dada em Cristo Jesus desde os tempos eternos. Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos, por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Na esperança da vida eterna, a qual o Deus que não mente prometeu antes dos tempos eternos. Amém. Entende agora quem é Jesus? Quem ele revela como identidade? O Filho, que é o resplendor da glória do Pai de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela sua palavra poderosa. Ele é o cumprimento da palavra. O Antigo Testamento, toda a Escritura se cumpre nele. E a gente vai ver. Agora, eu vou fazer aqui uma passagem rápida, na medida do possível, né, de alguns trechos que revelam essa palavra sendo cumprida em Cristo. Para que a gente tenha exata noção de que o Antigo Testamento aponta para ele. Todo o Antigo Testamento aponta para Jesus. Cada palavra, cada verso, cada capítulo aponta para o Cristo. Ele é a revelação do Antigo Testamento. E ali ele estava dizendo para aqueles israelitas: eu vim para cumprir. Eu sou o cumprimento. Aleluia. Eu sustento todas as coisas através da palavra. Amém. Da palavra poderosa que eu ouvi do meu Pai. Amém? Então, assim, profecia de Jesus como profeta. Olha só, lá em Deuteronômio 18:15, né, tem uma passagem que a gente fala muito, é uma passagem muito interessante, é Moisés falando. Moisés fala assim, falando para o povo, Moisés falando para o povo: Yahvé, teu Deus, suscitará um profeta como eu no meio de ti, dentre os seus próprios irmãos, a ele ouvirei. O cumprimento dessa palavra está em Mateus 21:10, né? Jesus entrando, domingo de Ramos, Jesus entrando montado num burrico, né? E assim, né? Assim que Jesus entrou em Jerusalém, toda a cidade ficou alvoroçada e comentavam: quem é este? Então as multidões exclamavam: este é o profeta Jesus, vindo de Nazaré da Galileia. Glória a Deus. Agora Pedro, após o Pentecostes, pregando, né, no Sinédrio, ele e João, e ele falando para os senadores, né, para o povo do Sinédrio, e ele diz lá, né, porquanto declarou Moisés: o Senhor Deus levantará dentre vós um profeta como eu, e a ele ouvireis em tudo que vos ordenar. E acontecerá que toda pessoa que não ouvir esse profeta será exterminada dentre o povo. Né? Isso é Atos dos Apóstolos 3, eu acabei de ler o 23, vou ler o 24 agora. Em verdade, todos os profetas, de Samuel em diante, um por um, pregaram e predisseram estes dias. Todos os profetas. Se cumpre essa palavra aqui também. Profecia de Jesus como sacerdote. Lá em Levítico 16 tem todo o processo de você, a partir do 11, né, do 11 ao 19,
como Arão deveria fazer o sacrifício do cordeiro, né? Primeiro ele teria que fazer o sacrifício e aspergir o sangue por si, né? Porque ele era pecador, né? Então ele tinha que fazer, ele se purificar para depois fazer o sacrifício de purificação do povo, né? Não vou ler para não ficar extenso, né? De Mateus 16 a partir do 11, mas o cumprimento está lá em Hebreus 14, em Hebreus 4, né? em que o autor de Hebreus diz assim: pois não temos um sumo sacerdote que não seja capaz de compadecer-se das nossas fraquezas, mas temos um sacerdote supremo que a nossa semelhança, como homem, né, foi tentado de todas as formas, porém sem pecado algum. Sem pecado algum. Portanto, acheguemo-nos com toda a confiança ao trono da glória, para que recebamos misericórdia e encontremos o poder que nos socorre no momento da necessidade. Nós temos um sumo sacerdote, meu amado, que se compadece de nós, né? E que nos socorre quando a gente precisa. Amém. Ele nos socorre, pessoalmente nos socorre. É um Deus pessoal, ele habita em nós. E ele é capaz de se compadecer, de calçar as nossas sandálias, de sentir o que a gente está passando. Ele é capaz disso e nos atende na nossa necessidade. Amém. Ele é um Deus poderoso e é um sumo sacerdote perfeito, perfeito, onde não é necessário, não foi necessário fazer sacrifício por ele. Ele foi o sacrifício por toda a humanidade, verdade, porque era o Cordeiro perfeito que foi morto desde a fundação do mundo. Ele veio morrer para mim e por você, por tudo que a gente já fez, que a gente já pensou, por toda a nossa vida, por todo o nosso passado. E daqueles que ainda não conhecem a ele. Olhe que aqueles que estavam em volta dele era a elite religiosa, mas não creram. Não creram. Profecia de Jesus como rei. Zacarias, está em Isaías 62:11. Mas eu vou ler aqui, é de Zacarias 9:9, que é mais conhecida. Alegra-te demasiado, ó cidade, filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém, eis que o teu rei vem a ti. Ele é justo e traz a salvação. Você conhece? Conhece alguém assim? Ele é humilde e vem montado sobre um burrico, um potro sagrado, cria de jumenta. Aleluia! Amém. Aleluia! Da glória, meu amado. E essa palavra se cumpre. Essa palavra se cumpre, meu amigo, no domingo de Ramos, em que ele adentra, em que ele entra em Jerusalém montado num burrico. Está lá o cumprimento, né? No entanto, socorreu para que se cumprisse, Mateus 21:4. E socorreu para se cumprisse o que fora dito por meio do profeta. Olha aí Mateus ressaltando de novo o cumprimento, Jesus como cumprimento. Dizei à filha de Sião, eis que o teu rei chega a ti humilde e montado num burrico, num potro, cria de jumenta. Se cumpre, ele é o cumprimento. Ele é o cumprimento da palavra. E eu vou falar mais para vocês. Olha, eu separei muita coisa aqui. A Valéria até falou, mas isso é muita coisa. É muita coisa. Mas eu juro que eu vou selecionar, não vou passar de muito tempo, não. Mas eu queria ressaltar essas coisas com você, né? As nações são abençoadas através de a linhagem de Abraão. A promessa: abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem. Por teu intermédio, abençoarei todos os povos sobre a face da terra.
olha só, lá em Atos dos Apóstolos, isso está em Gênesis 12:3. O cumprimento em Atos 3:25. E diz assim: e vós sois os herdeiros dos profetas e da aliança que Deus estabeleceu com seus antepassados. Ele declarou a Abraão: por meio da sua descendência, todos os povos da terra serão abençoados. Sendo assim, tendo Deus ressuscitado o seu servo, enviou primeiramente a vós, a fim de abençoá-los, convertendo cada um de vós das vossas vidas pecaminosas. Era Pedro e João de novo no Sinédrio. Mas olha, pensa bem, olha que promessa que Deus faz a Abraão: através da tua descendência eu vou abençoar a terra inteira, em todos os tempos, em todas as eras. Amém. Como é que se cumpriria uma palavra dessa, irmão? Presta atenção, pensa comigo. Não tem como ser um homem, uma pessoa, vive uma geração, não pode ser uma nação. Muitas coisas acontecem durante 1, 2 gerações. Israel mesmo ficou exilado, teve várias perseguições, e assim, houveram várias perseguições, enfim. Não tem-se como, pelo homem, se cumprir uma promessa desse tipo. Ela só se cumpre em Jesus, o Cristo. Amém. Só se cumpre nele. Porque ele foi o sacrifício vivo por toda a humanidade. Amém. Ele morreu por todos nós. Morreu por todos em todas as eras. Ele é o sacrifício. Ele é o cumprimento da palavra. Ele é o cumprimento da profecia que se cumpre nele, na vida dele, na obra dele. Eu queria falar para vocês também de Isaac, mas vou pular. Eu queria falar também para vocês de Jacó, mas vou pular também. Mas depois eu passo os versículos para vocês. Mas tem cumprimento da palavra, tanto em Isaac quanto em Jacó. Mas ele fala de Judá. Eu vou falar um pouquinho de Judá, porque ele diz assim, de que em Judá, olha só a promessa para Judá: portanto, o cetro não se apartará de Judá. Judá é um dos filhos de Jacó, um dos 12. Um dos 12. E quando ele diz o cetro não se apartará, é de que sempre haverá rei descendente de Judá. De que o reino dele nunca irá terminar. Como pode? Imagina disso. Imagina um troço desse, uma promessa dessa. Ó filho de Jacó, filho de Isaac, filho de Abraão, filho de Tera de Naor, né? Está lá nesse seu cumprimento. A profecia, 28:14. Tua posteridade se tornará numerosa com a poeira do solo. Tu te estenderá do ocidente ao oriente, para o norte e para o sul. E todos os clãs da terra serão abençoados por todos os clãs da terra. Serão abençoados por teu intermédio e sua descendência. Em quem se cumpre essa palavra? Aí falando da genealogia de Jesus, está lá: filho de Jacó, filho de Isaac, filho de Abraão. Ou seja, Jesus é da linhagem de Judá. E essa palavra se cumpre nele, porque ele é o rei eterno. E o seu reino não tem fim. Amém. Não tem fim. E ele faz a mesma promessa para Davi. Ele faz a mesma promessa para Davi, descendente de Judá. Faz a mesma promessa. Diz que sempre haverá, sempre haverá. Está lá em 2 Samuel 7, 12, 13. Quando seus dias acabarem e você descansar com seus antepassados, eu levantarei sua descendência para suceder você, sua própria carne e sangue, e eu estabelecerei seu reino. Ele é o único que construirá uma casa para meu nome. Estabelecerei para sempre o trono do seu reino. Essa palavra se cumpre em Cristo, meu amado. O reino que foi prometido a Davi.
sendo Jesus chamado na palavra de filho de Davi, né? A profecia se cumpre nele. A genealogia dele tem Davi. Está lá em Lucas, está lá em Mateus. Amém. Uma virgem dará à luz, e ele será chamado Emanuel. A profecia, Isaías 7,14. Portanto, o próprio Senhor vos dará um sinal. A virgem receberá e dará à luz um filho, e chamar-lhe-á Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Deus conosco. Um Deus que vive conosco, que não se separa de nós. Aleluia. Lucas 1,35 diz assim: respondeu o anjo, o Espírito Santo, né, falando para Maria, o Espírito Santo descerá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá. Assim, o santo que nascer será chamado Filho de Deus. Glória. Deus conosco. Filho de Deus que veio à terra viver conosco. Aleluia. 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 E é esse Deus. Então, assim, eu tenho várias, né, do Messias que foi chamado do Egito, do Cristo que tinha que nascer em Belém, do ministério dele, que ele tinha que ser humilhado, que ele tinha que ser, né, para servir a humanidade, vir como servo, né? Enfim, toda a lei aponta para ele, e cumprimento de promessas. Assim, existem catalogados mais de 300 versículos bíblicos, né, com profecia, palavra e cumprimento da promessa em Jesus. Assim, tem muita coisa sobre isso, para que eu trouxe somente alguma coisa para que você tenha certeza de que o que Jesus está falando para o público dele ali é de que ele é realmente esse Cristo. Amém. Que emana dele todo o poder e toda a autoridade. Aleluia. Ele não veio para ser manipulado por ninguém. Tanto que os religiosos tentaram de toda maneira e não conseguiram manipulá-lo, usá-lo de alguma maneira. Quando ele foi preso, foi levado lá para Anás, para Caifás, depois foi levado, né, para o pretório. Quieto, calado. O propósito dele era estabelecer um reino para resgatar das trevas, ou seja, do mundo, aqueles que estavam perdidos lá. Amém. Esse é o propósito do Deus poderoso. E hoje ele se dá através de mim e de você. Nós somos os agentes desse propósito nos dias de hoje. Assim, eu não vim aqui para falar de religião, não vim. Eu não vim aqui para falar de ordenanças nem de mandamentos, não vim. Eu não vim falar de pode ou não pode, não vim. Eu vim para falar do Filho de Deus, que veio ao mundo humilde, simples, com um propósito poderoso de estabelecer o seu reino nessa terra. Amém. E ele veio e morreu por mim e por você. E estabelecer esse reino eterno depende da gente querer, existe uma vontade. Que essa palavra hoje seja libertadora. Libertadora no teu coração. Se você nunca ouviu essa palavra, se você não conhecia desse Jesus poderoso, maravilhoso, eterno, libertador, que tudo pode, sendo a imagem e semelhança de Deus,
e tendo todo o poder. É desse Deus que a gente quer falar hoje, para edificar a tua vida, estabelecer a tua vida. Amém. Se você chegou aqui, eu não sei como é que você chegou aqui, né? E eu queria te pedir, se você quiser, se for da tua vontade, e se você creu que esse Jesus é o Jesus libertador, é o Jesus que pode mudar a tua vida, assim como mudou a minha, mudou de vários que estão ouvindo isso agora. Amém. Um monte deles. Ou se você um dia você se afastou e agora você está voltando e você quer fazer uma oração de reconciliação com Deus. Você quer apagar todo o passado, algo que muitas vezes pode estar te perturbando, mas eu quero fazer essa oração junto contigo. Né? Eu quero fazer uma oração, não é é oração onde você vai entregar a tua vida a esse Cristo. Você vai entregar a tua vida a Ele. Esse vídeo hoje é ao vivo, mas ele vai ficar gravado. Não importa. Você pode botar um fone de ouvido, você pode ir para um quarto, você pode estar no ambiente de trabalho, você pode estar no corredor, onde você estiver. Você não precisa falar alto, não precisa falar nada. Quem interessa ouvir, vai ouvir. Amém. Porque vai sair do teu coração. E para que você possa crer nesse Deus poderoso, que fala-se dele há milênios. A palavra de Deus, os oráculos sagrados, né, dados aos israelitas, para que eles fossem guardiões dessa palavra, isso tem milênios, amigo, que estão lá guardados. E apesar disso, muitos ali não creram, a elite não creu, mas o simples creu. E foi o bastante para que toda a terra tomasse conhecimento de Cristo. Amém. Então ele não depende de grandes homens do mundo. Ele depende apenas de mim e de você. Pessoas simples, sem grandes sofisticações, mas que a gente possa falar desse Cristo. Eu quero hoje, né, fazer essa oração contigo. Amém? Amém. Amém. Senhor Deus, em nome de Jesus, Pai, eu quero hoje entregar a minha vida ao Senhor Jesus Cristo. Que Ele seja Senhor da minha vida. Que os meus atos sejam como os atos dele. Que as minhas reações sejam como as reações de Jesus. Que os meus pensamentos, os meus julgamentos sejam postos, meu Pai, à prova de como ele os fazia também. Que sejam como os julgamentos dele, como a misericórdia dele. Eu quero ter no meu coração o mesmo amor dele. Eu quero ser como ele é. Então, Senhor, vem hoje no meu coração e vem me libertar de tudo, do meu passado, de tudo que eu fiz e pensei e julguei. Eu quero hoje deixar para trás tudo isso que me angustia e seguir por uma nova vida com o Senhor Jesus Cristo. Declaro hoje a minha completa libertação, fazendo do Senhor Jesus Cristo o meu único Senhor e Salvador da minha vida. Aleluia. Glória a Deus. Que isso possa libertar a tua vida e seja poderoso. Amém. Na tua vida. A Branquinha estava assistindo, viu, André? É mesmo? Ô, Glória! Olá, gente. Bom, Dona Cleide, nossa, Pastora Cleide, vai que saudade. Tiago, Rafaela, Mark Pires. Bom ver você de volta, meu amado, te amo, saudade de você. A gente não pode abraçar mais, né? Mas toma um, ó. Seu copeiro. Pô, Dudu,
Ô papai, Zete, pastorzão, ô glória, o pastorzão aí, meu pastorzão, Regina, meu irmão, ô Rejane, Regina, Paulo, Sérgio, Raíssa, Marcela, Dani. Quem é que tá aqui? a Dani, ali naquela figurinha, eu tô com. Pô, eu tinha que ter um óculos aqui, super óculos. Saudade, Marcelo. Saudade. Ai, gente. Não vou me estender mais, não. Mas que essa palavra possa abençoar a tua vida, e você meditar nessa palavra. Eu vou colocar os textos, né, daquele texto que a gente leu ali no comentário, para que você possa ler essas partes, esses pedaços, né, esses vários trechos de cumprimento de promessa e a profecia, que isso possa edificar a tua vida. Amém. Amado, vamos juntos. Vamos pregar essa palavra que Jesus é o libertador desse mundo. Amém. Porque o mundo jaz no maligno, está perdido, amado. Mas nós temos o nosso Deus habitando em nós. Eu creio. E que essa palavra seja edificadora no teu coração. Abençoa a tua vida. No nome poderoso de Jesus. Tenha uma noite maravilhosa, meu amado. E até a próxima segunda-feira. Amém? Amém. Fica na paz. Boa noite. Boa noite, durmam bem. Fica com Deus. Fica com Deus.